No vídeo anterior, nós falamos que devemos tomar cuidado, ou é urgentemente necessário, que nós não nos deixemos seduzir pelo fascínio da cultura pagã que nos cerca. E eu continuo argumentando de que a força da igreja ela está na palavra de Deus. Um tipo de afirmação muito comum é de que devemos nos adequar à cultura ou adequar a palavra à cultura. E essa afirmação bastante genérica, porque aí vai a interpretação do que é adequar e de que cultura nós estamos falando. Que cultura é essa? E que aspecto da cultura nós estamos falando? Então, eu digo que este quase senso comum de que devemos nos adequar à cultura, ainda que não haja uma definição do que seja isso, termina por sacrificar as verdades ensinadas na palavra, condicionando-as ao que é considerado certo em cada época e cultura. Porque, no fundo, o que nós acabamos por fazer, em nome de uma suposta propagação do Evangelho, é sacrificar a verdade. Nós abandonamos a verdade de Deus, confundindo as coisas, e fazemos com que a palavra de Deus ela seja mercadejada, ela perca a sua relevância como justamente antitética aos valores de nossa época. Por isso, esse conceito de adequação genérico nada é mais distante do que a verdade. Ou seja, esse conceito está distante de uma verdade que procede da palavra de Deus. Na realidade, a cultura é que deve ser transformada à luz da palavra. Não é a cultura que deve julgar a palavra. Antes, esta, por ser a palavra suficiente de Deus, é que deve instruir, corrigir e, quando necessário, transformar a cultura. Mas vejam como é difícil para nós. Eu ilustro com coisas muito simples. Nós falamos muito de igreja fiel, verdadeira, aos ditames da palavra, etc. E nós valorizamos isso. Mas quando nós queremos argumentar em prol de uma igreja, nós falamos o número de membresia. É algo muito curioso. E repare, não significa que uma igreja pequena é pequena porque é fiel e uma igreja é grande porque é infiel. Eu não estou dizendo isso, eu já falei isso em um outro momento. Não estou querendo dizer. Mas é que nós passamos de um aspecto para o outro. Eu sou professor já há alguns anos e observo, por exemplo, como os títulos concedidos pelo BEC têm grande relevância. As pessoas pregam a fé, pregam a simplicidade bíblica, mas agora, quando alguém tem um diploma que é reconhecido pelo MEC, e não há nenhum mal nisso necessariamente, eu mesmo tenho, mas as pessoas dão um valor maior. Ah, fulano dá aula no Instituto Bíblico, dá aula no seminário. Ah, ele é professor da faculdade tal, dá um status maior. Isso entre nós mesmos, nós que, na realidade, pregamos uma suficiência das Escrituras, a simplicidade cristã e cremos que não podemos nos acostumar, nos amoldar à cultura. Eu estou ilustrando coisas muito simplórias para dizer que você talvez caia nisso, eu certamente incorro nisso uma vez é outra. Então devemos entender, meus irmãos, que não é a cultura que vai validar aquilo que ensinamos, aquilo que cremos, ou atribuir relevância à nossa fé. É difícil escapar disso, porque nós estamos, como eu já disse antes, no meio de um clima que preza esses valores. A palavra de Deus, então, insisto, é que deve ser o aferidor do que é verdadeiro, visto ser ela a verdade. Só pode dizer o que é verdadeiro aquilo que é a verdade. E só pode haver verdadeiro ou falso se houver verdade. Nós cremos na verdade suficiente de Deus, o Deus absoluto. E essa verdade nos
foi fornecida de forma completa e inerrante dentro do propósito de Deus na história. Foi nos dado no meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar a falar sobre isso.